Olá pessoal, tudo bem? Nesta última aula nós vamos estudar o subjuntivo nas orações relativas, o subjuntivo também com as conjunções cum e quamuis, o subjuntivo no discurso indireto, vamos estudar ocorrências de infinitivo sem S no discurso indireto, vou orientá-los a respeito de um exercício de tradução e vamos fazer a leitura dos últimos textos da seção 4, 4G1 e 4G2. Muito bem, em relação ao primeiro ponto, o subjuntivo nas orações relativas, eu peço que você dê uma olhada lá na videoaula número 1 e nos parágrafos 106 e 107, apenas para rever o uso básico dos pronomes relativos e das orações adjetivas. A morfologia é aquela mesma que nós temos revisto aqui algumas vezes, né, do qui, quai, quod, do cuius, cui e assim por diante. E além da morfologia, há também o uso mais básico desse tipo de pronome, que eu revejo rapidamente com vocês na próxima lousa. Então, lá na aula correspondente, que eu peço para que vocês deem uma olhada, se tiverem dúvida, né, se não tiverem, podem seguir adiante. Eu explico o uso básico desse pronome, como aqui em Diodorus, parva popula quae mentor fecerat habebat. Então, Diodoro tinha em sua posse, né, os pequenos copos que Mentor fizera. Quae é um pronome relativo que tem um antecedente parva popula, um neutro plural, e quae está no acusativo porque é objeto de fecerat. Comites quos verges lilibaeum secum deduxerat, Diodori popula conspicati erant. Então, os comparsas, os companheiros, os quais Verres trouxera consigo para Lilibeu, haviam observado os copos, as taças de Diodoro. Aqui, quos tem um antecedente masculino plural, comites, e a função sintática de objeto de deduxerat. Então, uma coisa para você se lembrar dos pronomes relativos, como eu sempre digo, eles têm com o antecedente a dependência de gênero e número, ou seja, quae é neutro plural porque parva popula é neutro plural, assim como quos é masculino plural porque comites é masculino plural, porém quae está no acusativo porque é objeto de fecerat e quos está no acusativo porque é objeto de deduxerat. E além disso, há o relativo de ligação, né, que é aquele que você pode traduzir por um pronome demonstrativo. Então, Cícero, Cicero, adamicum litteras missit. Cícero enviou uma carta para o amigo. Quas ubile perlegit, quando este, né, quando o amigo leu-as, né, quando este as leu, então esse as é a maneira de traduzir aqui o quas. Mas eu coloquei esses exemplos aqui não apenas para lembrar o que é um pronome relativo e como ele funciona do ponto de vista do antecedente e da sua função sintática, mas para que você observe esses verbos agora que eu coloquei em destaque, fecerat e deduxerat, que estão no modo indicativo. Pois bem, esse é o uso mais básico da oração adjetiva, né? O uso da oração adjetiva com o verbo no modo indicativo. Bom, o que a gente vai ver a seguir é quando o verbo da oração adjetiva está no subjuntivo, porque há algumas diferenças. Nós vamos ver isso na sequência. Quando nós usamos o verbo no indicativo, na oração adjetiva, a gente pode dizer que a oração adjetiva é uma oração relativa própria. Agora, quando o verbo da oração adjetiva está no subjuntivo, as gramáticas costumam chamar esse tipo de oração adjetiva de oração relativa imprópria. E por que imprópria? Porque a oração adjetiva dessa forma, ou seja, com o verbo no subjuntivo, passa a agregar valores que teoricamente não são próprios dela, são próprios das orações adverbiais. Por isso, algumas gramáticas chamam as orações adjetivas construídas com subjuntivo de relativas impróprias. No final dessa aula eu vou dar uma indicação bibliográfica para você estudar isso também com alguns exercícios.
Bom, se ela não é uma relativa própria, se ela é, por outro lado, uma relativa imprópria, qual é a característica adverbial que ela agrega a si mesma? Pode ser, por exemplo, a característica da subordinada adverbial final, ou seja, quando ela acrescenta um matiz de finalidade. Quando o subjuntivo acrescenta um matiz de finalidade à oração adjetiva. Veja. Missit, qui me moneret. Moneret, imperfeito do subjuntivo de moneo, que é avisar, advertir. Então, alguém enviou, né, missit, enviou, subentende-se eum, ou alguém, que me avisasse. Literalmente é enviou quem me avisasse. Só que esta oração do qui é uma oração em que o qui é um pronome relativo sujeito de moneret, e ao mesmo tempo, neste caso, nós temos uma situação em que o antecedente não vem expresso, ele é implícito. Mas poderia aparecer aqui um eum, um pronome, ou um nome, né? Missit, alguém, qui me moneret. Aqui existe o matiz da finalidade, né, do propósito. Enviou alguém para que me avisasse. Pode ser que haja também o matiz da consequência. Então a gente tem uma consecutiva. Por exemplo, innocentia talis est, quae omnibus placeat. Então a inocência é tal que agrada a todos. A inocência é tal que agrada a todos. Então, placeat, verbo no subjuntivo, numa oração adjetiva iniciada pelo quae. Matiz consecutivo. E assim também aqui embaixo. Sunt qui censent una, deixa eu corrigir aqui, una animum et corpus occidere. Então, literalmente existem aqueles, literalmente é isto, existem aqueles que julgam. Aqui está no subjuntivo, se fosse traduzir literalmente seria julguem, pensem. Mas nós podemos traduzir pelo indicativo. Existem aqueles que julgam que, né, que consideram que o espírito, animum, e o corpo, occidere, morrem una, aqui é um advérbio, juntamente, ao mesmo tempo. Então existem aqueles que pensam que o espírito e o corpo morrem juntamente. Censent, aqui qui censent é uma oração adjetiva, tem o qui, sujeito de censent, mas há também um matiz consecutivo. Existem pessoas tais, de um tal tipo, que pensam assim. Há também o matiz causal. Veja só, sanus non es, qui me furem voces. Não és são, né, não estás bem, não és são, tu que me chamas de ladrão. Tu que me chamas de ladrão. Ou seja, uma vez que me chamas de ladrão, não estás bem, não estás são. São não és, pois que me chamas de ladrão. Uma maneira aqui de traduzir. Mas, de novo, é uma oração adjetiva. O antecedente do qui é a forma subentendida, né? Tu que. E voces é o subjuntivo de voco, vocare, é um verbo da primeira conjugação, por isso subjuntivo voces. Aqui com um matiz causal. Outro caso de matiz causal nesse exemplo de baixo, uma oração, um período, né, mais longo. Convivia cum patre non inibat, quipe qui ne inopidum quidem nisi perraro veniret. Então, um fulano, alguém, não ia para banquetes, não ia a banquetes com o pai, depois eu traduzo esse qui, não ia a banquetes com o pai, o qual o pai, ne inopidum quidem nisi perraro veniret, nem mesmo a cidade, ne quidem inopidum, nem mesmo a cidade, vinha, a não ser muito raramente. Não ia com o pai a banquetes, o qual nem mesmo a cidade ia, a não ser muito raramente. Esse quipe muitas vezes antecede um pronome relativo que tem esse matiz, numa oração que tem esse matiz causal, né? Então é uma situação aqui em que o valor causal é de certa maneira anunciado pelo uso do quipe, né?
Outros valores possíveis são estes. Por exemplo, a oração com uma significação concessiva, do embora, do ainda que. Olha só, ego qui sero graecas litteras atigissen, tamen Athenis cum doctissimis viris disputavi. Então esta oração aqui é começada por um qui, cujo antecedente é ego, e tem o verbo no mais que perfeito de subjuntivo. Então, literalmente, eu que tivesse alcançado as letras gregas sero, aqui é um advérbio, tarde, eu que tarde tivesse alcançado as letras gregas, tamen, ainda assim, disputal e conversei com os homens mais doutos, mais eruditos, em Atenas. Ainda assim, em Atenas, conversei com os mais eruditos varões. Olha só, atigissem eu traduzi de maneira literal. Agora, se você entende a função desse tamen, o tamen aqui funciona como no caso das causais, o quipe, lá para indicar uma causal, aqui o tamen para indicar que esta oração relativa tem um valor concessivo. Tamen é o ainda que, ainda assim. Então, sabendo disso, eu posso voltar e traduzir novamente, dizendo eu, embora tivesse alcançado, veja, embora tivesse alcançado as letras gregas tarde, vírgula, ainda assim, em Atenas, conversei com os mais doutos homens. Outras razões pelas quais o verbo da subordinada, ou melhor, o verbo da oração relativa pode estar no subjuntivo, é, por exemplo, o fato de ela ser subordinada de uma outra subordinada. Olha só esse exemplo. Moniti sumus ut in omnibus quae faceremus deum ante oculos haberemus. Traduzindo literalmente, nós fomos aconselhados a que tivéssemos, o ut aqui está regindo haberemos, nós fomos aconselhados, ut haberemos, a que tivéssemos Deus diante dos olhos, in omnibus, em todas as coisas, quae faceremos, que fizéssemos. Em todas as coisas, quae, que fizéssemos, que produzíssemos. Veja, por que a gente tem aqui um verbo no subjuntivo? Não é necessariamente porque ela tem um valor adverbial, seja final, consecutivo, causal ou concessivo, como nós vimos nos exemplos anteriores. Aqui, repare o seguinte, a oração quae faceremos é subordinada a omnibus, e omnibus, por sua vez, é uma palavra que está na oração de ut haberemus. Ou seja, ut haberemus é a oração dentro da qual se encontra o antecedente omnibus, que é antecedente de quae faceremos. Dizendo de maneira mais simples, a subordinada quae faceremos é subordinada da outra subordinada ut haberemus. Ut haberemus é subordinada de moniti sumus. E subordinada a ut haberemus, existe a oração quae faceremos. Daí porque, neste caso, nós temos uma oração subordinada de outra subordinada. E por essa razão é comum encontrar, neste caso, nas orações adjetivas, o verbo no subjuntivo, que é o que está acontecendo aqui. Pode ser uma oração subordinada de outra cujo verbo está no subjuntivo, veja, haberemos é imperfeito de subjuntivo. E subordinado à oração do haberemos está o outro subjuntivo, faceremos. Mas pode acontecer de haver uma subordinação não a um subjuntivo, mas a um infinitivo. É o exemplo seguinte. Aristoteles ait bestiolas quasdam nasci, quae unum diem vivant. Aristóteles diz que certos insetos nascem, aqui é o infinitivo de um depoente, né? Aristóteles diz que alguns insetos nascem, insetos quae, que, vivant, presente do subjuntivo de vivo, vivere, insetos que vivem um único dia. Então aqui o verbo está no subjuntivo por esta oração do quae, unum diem vivant, ser subordinada à oração nasci, que é um infinitivo. Então nasci é uma subordinada infinitiva, ela é subordinada a ait, e subordinada a ela própria a uma outra, que é a do quae unum diem vivant. Daí porque o verbo aqui aparece no subjuntivo.
Há também aquela situação em que o verbo está no subjuntivo como uma forma de atenuar algum tipo de informação que é dada. Como, por exemplo, neste exemplo aqui, em que eu coloco um subjuntivo de natureza limitativa, que é um perfeito do subjuntivo. Tulia omnium puellarum quas quidem noverim pulcherrima est. Então, literalmente, Tulia é a mais bela de todas as meninas quas quidem noverint, que conheço. De todas as meninas que, pelo menos, eu conheço, é a mais bela. Mais adiante nós vamos estudar esse tipo de tempo aqui, que é o perfeito do subjuntivo, que eu estou traduzindo aqui pelo indicativo, né? Então, Tulia é a mais bela de todas as meninas que eu eventualmente conheço, que eu conheço. Você pode encontrar também o subjuntivo em orações relativas que tenham um valor praticamente idêntico ao das condicionais, como aqui, qui hoc putet erret. Então você pode traduzir aquele que, né, para o qui, aquele que putet, pensasse, aquele que pensar, né, que vier a pensar isto, errará. Mas em ambas eu tenho o subjuntivo, presente do subjuntivo. Eu posso fazer aquele que pensasse isso erraria, ou aquele que pensar isto errará. E, finalmente, há aquelas situações em que a oração adjetiva funciona como complementação de algum adjetivo. Por exemplo, dignos, que é um adjetivo que pode ser complementado com uma oração adjetiva no subjuntivo. Dignus est, és digno, qui lauderis. Lauderis aqui é o presente do subjuntivo na voz passiva do verbo laudo, louvar. Então, és digno, literalmente, és digno que sejas louvado. Claro, a gente diz, és digno de ser louvado, né? Você é digno de ser louvado, de ser elogiado. Bom, nosso próximo assunto aqui eu apenas resumo, porque é algo que você pode ler lá no parágrafo 124, além de relembrar vários pontos desse mesmo assunto na videoaula 6, né, na sexta videoaula. O quadro geral que eu faço aqui é para aquelas circunstâncias de com mais subjuntivo, e é uma maneira de organizar a tradução. Porque você já viu na videoaula 6 o uso de com mais que perfeito do subjuntivo e imperfeito do subjuntivo. E lá você teve a ocasião de ver que ele pode funcionar seja como uma conjunção temporal, que você pode traduzir por quando, no momento em que, ou mesmo como. Ele pode funcionar como causal ou como concessiva. A mesma coisa se ele estiver acompanhado de imperfeito do subjuntivo, como você está vendo aqui. Então essa marcação que eu fiz é para dizer que estas são as formas que ele assume. Esta outra marcação aqui, vazia, é para dizer as formas que ele não tem. Ou melhor, os valores que ele não tem. Por exemplo, com mais indicativo, você vai usar como temporal. Com mais presente do subjuntivo, você vai usar ou como causal ou como concessiva, mas não como temporal. Perceberam? Então existe uma distribuição aqui da conjunção com que é interessante você guardar. Então, mais do que estudar também um quadro assim, o ideal é que você faça exercício, dê uma olhada lá no Reading Latin, faça os exercícios que você vai fixar isso de maneira mais fácil. A mesma observação eu faço para o uso da conjunção quamvis, que é uma concessiva, né, assim como quamquam, porém quamquam você usa com indicativo, está aqui, e quamvis você usa com subjuntivo. Então eu peguei lá um exemplo, quamvis fortis esset, embora fosse forte, abostibus fugit, fugiu dos inimigos. Embora fosse bravo, né, forte, fugiu dos inimigos. Se você for usar com quamquam, é a mesma coisa, só que o verbo no indicativo. Finalmente, o uso do subjuntivo no discurso indireto. Então, muitas vezes, você encontra uma frase como esta daqui, em que você tem uma oração de valor causal, como esta, quod pulcher sum, omnes me amant. Traduzindo literalmente, uma vez que sou belo, ou já que sou belo, todos me amam. Isso dito em discurso direto, tem o verbo aqui no modo indicativo. O quod, construído como conjunção causal, leva o verbo para o indicativo.
Só que se isso aqui é transposto para um discurso indireto, você já viu o que acontece lá com aqueles verbos de ordem, né? Só que aqui a gente não tem uma ordem propriamente. Eu posso colocar isso num discurso simplesmente afirmativo, né? O que acontece com o verbo que está no indicativo? Ele passa ele passa ao modo subjuntivo. Então, dicit omnis se amare. Literalmente, ele diz que todos amam-no, ou todos o amam, né? Amare se. Se, objeto de amare, e é reflexivo, se refere ao sujeito de dicit. Agora, ele diz isso quod pulcher sit. Ele diz que todos o amam porque é belo. Mas esta afirmação, quod pulcher sit, não é a afirmação de quem diz esta frase. É a afirmação de quem enunciou esta primeira. Para ficar mais claro, ao enunciar com um subjuntivo, aqui esse subjuntivo serve para dizer que esta razão, quod pulcher sit, porque é belo, é uma razão enunciada pelo autor da frase direta, certo? Então quem enuncia a frase direta é que endossa essa causa. Então ele diz que todos o amam porque, segundo ele é belo, né? Segundo ele diz, ele é belo. Se estiver no passado, o verbo introdutório, aqui o dixit, então você faz uma correlação com o imperfeito do subjuntivo. Dixit omnis se, quod pulcher esset, amare. Ele diz que todos o amam, ele disse, que todos o amavam porque ele era belo, segundo ele dizia. Mais à frente nós vamos estudar outros fenômenos de transposição do discurso direto para o indireto e essas coisas vão ser sistematizadas. Nos últimos textos lidos, nós encontramos estruturas como essa que eu vou descrever agora, que são, na verdade, bastante simples, mas que merecem ser observadas. É o caso da omissão do infinitivo esse naqueles infinitivos compostos. Então, você vai se lembrar lá de, por exemplo, moriturum esse, haver de morrer, um infinitivo futuro, ou captum, captam, captum esse, o infinitivo perfeito, na voz passiva. São formas de infinitivo, lá do quadro dos infinitivos. Eu peço que você reveja, se você não se lembra muito bem. São formas de infinitivo que se constroem dessa maneira analítica, ou seja, com um esse junto a um particípio. Pois bem, esse esse pode ser simplesmente omitido. Então, uma frase como dixit se moriturum esse, que você traduz por ele disse que haveria de morrer, ou dixerunt urbem captam esse, disseram que a cidade tinha sido capturada, você pode dizer essas mesmas frases numa construção mais simples, sem o esse, significando exatamente a mesma coisa. Então, dixit se moriturum, igual a isso daqui, e dixerunt urbem captam, também igual a essa outra, só que sem o esse. O esse você vai suprir, você vai colocar ali se você achar necessário para clareza. Na sequência, gente, há aqui um exercício de tradução nas páginas 295, 296 do Reading Latin ou 336 do Aprendendo Latim, que é um texto que eu gostaria que vocês traduzissem para fixar algumas das coisas vistas ao longo desta videoaula e das videoaulas anteriores. Então, tá lá, se você tiver alguma dúvida, me escreve, me pergunta e a gente vai conversando. Bom, gente, então, sem mais demora, eu passo aqui a leitura dos últimos textos da seção 4G, 4G1 e 4G2. E lembro que essa é uma leitura apenas para que você possa, aos poucos, conferir com a sua própria tradução, a sua própria leitura do texto. Se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma solução, de alguma tradução que eu tenha feito aqui, você me escreve e a gente conversa. Então, vamos lá. Si pater ipse veris nunc adesset et si nunc iudicaret per deos immortalis, quid facere posset? Veja, são construções com imperfeito de subjuntivo em períodos condicionais. Então nós temos aqui o período hipotético irreal. Se o próprio pai de Verres agora estivesse presente e se agora julgasse, pelos deuses imortais, o que poderia fazer?
quid diceret, o que ele diria? Si audiret a te quivis Romanos securi percussos a te archipiratem liberatum, propter tuam negligentiam classem Romanam captam atque incensem, a te denique Gauium in crucem actum, posses abeo veniam petere, posses ut tibi gnosceret postulare? Se ele ouvisse que por ti, quivis Romanos, cidadãos romanos, percussos, aqui subentende-se o esse. Lembre-se daquilo que eu falei, é possível encontrar infinitivo sem o esse, e aqui é o caso, é percussos esse. Então, se ele ouvisse que cidadãos romanos haviam sido golpeados por machado, golpeados com machado, ou seja, mortos por ti, a te archipiratam liberatum, se ele ouvisse que por ti um pirata, um arquipirata, um pirata-chefe havia sido liberado, outro infinitivo sem o esse, liberatum esse, propter tuam negligentiam, por causa de tua negligência, e que, por causa de tua negligência, a frota romana captam atque incensam, subentende-se, esse tinha sido capturada e incendiada, e que, por fim, por ti, finalmente, Gávio actum, subentende-se, esse, tinha sido levado à cruz, ou foi levado à cruz, aí vem a pergunta, posses, poderias, né? Aqui é uma pergunta feita no imperfeito do subjuntivo, poderias pedir a ele venia, poderias pedir licença, venia, ou perdão, nesse caso, né? Poderias pedir venia a ele, poderias pedir, postulare, ut tibi gnosceret, que te perdoasse, poderias pedir que te perdoasse, que teu pai te perdoasse? Ó nomen dulce libertatis, ó doce nome da liberdade, ó ius eximium nostra equitatis, ó excelente direito, ó lei, ó direito notável de nossa cidade, de nosso estado, de nossa cultura, de nossa civilização. Acciditne ut quivis Romanos in provincia populi Romani abeo qui praetor esset in foro virgis caederetus. Aconteceu mesmo, né, esse ne insiste no accidit, realmente aconteceu que um cidadão romano, numa província do povo romano, caederetur, fosse golpeado, fosse espancado a golpes de vara no fórum abel qui praetor esset, por aquele que era pretor. Isto aconteceu. Veja que a oração relativa a qui praetor esset tem um verbo no subjuntivo. Procure entender por quê com o auxílio do que foi dito nesta videoaula. Quid, o que? In crucem tu agere ausus es, eum, qui se quiem Romanum esse diceret. O que? Então tu ousaste agere, levar a cruz, eum, aquele que dizia ser um cidadão romano, at enim, mas, aqui se subentende que Cícero vai rebater um argumento contrário, mas podem dizer, né, podem objetar essa construção com at enim, mas Gaudium speculatorem fuisse dicis, mas dizes que Gávio, né, Gávio, aquele que havia sido espancado, fora um espião, ou seja, dizes que ele tinha sido um espião, speculatorem, e que clamitasse e que havia gritado se quiem Romanum esse, e que havia gritado que era cidadão romano, quod morem morte quaereret, porque buscava, né, tentava conseguir morem, um adiamento para a morte, um adiamento da morte. Hoc tu verres, tu verres, dizes, hoc tu confiteres, isto tu confessas, ilum clamitasse se quiem Romanum esse, que ele gritou que era cidadão romano. Hoc teneo, hic haereo, iudices. Eu
mantenho isto, literalmente, ou seja, este ponto, né? Eu me apego a este ponto. Hic haereo, aqui eu me apego, ó jurados. Hoc sum contentus uno, estou satisfeito com esta única coisa. Hoc uno. Omito ac neglego cetera, eu omito e passo em silêncio o resto, né? Omito e ignoro o resto. Quiem Romanum CS dicebat. Ele dizia, ou seja, Gávio dizia, que era cidadão romano. Si tu veres apud persas aut in extrema India ad supplicium ducaris, se tu veres, ducaris aqui, presente do subjuntivo, potencial, se fores levado aos persas, ou in extrema Índia, ou na extrema Índia, ao suplício, se fores levado ao suplício entre os persas, ou na extrema Índia, cuidaliud clames, o que clamarias, né, o que gritarias, que outra coisa, né, cuidaliud, que outra coisa clamarias, senão que és cidadão romano. Te quiem esse romanum. Si quiem te esse romanum dicas, non eputes te aut effugium aut mora mortis asecuturum, se disseres, né, ou se dissesses, que és cidadão romano, acaso não julgas que tu, asecuturum, subentende-se, asecuturum esse, acaso não julgas que tu conseguirias o que? Tu alcançarias o effugium, uma fuga, né, ou um adiamento da morte, do suplício? Homines tenues, homens fracos, né, homens simples, obscuro loco nati, nascidos em lugar obscuro, né, de obscura origem, navigant, navegam, adeunt, adea loca, quae nunquam ante viderunt, vão para aqueles lugares que nunca antes viram, arbitrati se tutos fore, julgando que haverão de estar seguros, fore é o infinitivo futuro, tutos se constrói com ele. Julgando que haverão de estar seguros, et hanc rem sibi praesidio futuram, e que esta coisa, ou seja, esta coisa de dizer sou cidadão romano, futuram, subentende-se futuram, esse haverá de ser, praesidio, dativo aqui, junto com sibi, duplo dativo, haverá de ser uma proteção para eles. Haverá de servir como proteção para eles. Se tolas hanc spem, se retirares esta esperança, se tolas hoc praesidium quibus romanis, se retirares esta proteção dos cidadãos romanos, aqui um dativo, proteção dos cidadãos romanos, quibus romanis, é um dativo de desvantagem construído aqui com o tolas, né? É o presente do subjuntivo de tolo, tolere, retirar. Se retirares esta esperança, se retirares esta proteção, esta garantia dos cidadãos romanos, se constituas nihil esse opis in hac voce, se decidires que nada, nihil opis, é um genitivo aqui junto com nihil, que nada de auxílio, nenhuma ajuda esse existe in hac voce, nesta expressão, quibus romanus sum, sou cidadão romano, iam omnis provincias, já, né, então, todas as províncias, iam omnia regna, todos os reinos, iam omnis liberas civitates, todas as cidades livres, iam omnem orbem terrarum, já todo o orbe da terra, ou seja, já todo o mundo, praecludas, fecharás para os cidadãos romanos. Bom, na sequência aqui, o texto 4G2. Quid, cum Gauius Lucium Raecium equitem Romanum quitum in Sicilia erat ut cognitorem nominaret, cur litteras ad eum nomicisti? O que? Quando Gávio, ou melhor, como Gávio nomeasse,
nomeasse Lúcio Récio, cavaleiro romano que então estava na Sicília, como conhecido, ou seja, como Gávio nomeasse Lúcio Récio como uma referência, ut cognitorem, como conhecido, Lúcio Récio que então, né, estava na Sicília, por que, cur literas adel nomicisti, por que não mandaste uma carta a ele? Você pode traduzir no singular, literas. Por que não mandaste a ele uma carta? Si Raecius cognosceret hominem, aliquid de summo supplicio remiteres. Se Récio conhecesse o homem, remiteres, aliviarias, tu abrandarias, aliquid alguma coisa, de summo supplicio, do suplício máximo. Ou seja, você aliviaria um pouco do castigo aplicado a Gávio. Se ignoraret, se ele o ignorasse, tum, então, se ita tibi videretur, se assim te parecesse, ou seja, se assim você pensasse, novum ius constitueres, tu constituirias um novo direito. Aqui, uma ironia de Cícero, né? Tu criarias uma nova lei, um novo direito. Et eum qui cognitore non daret, quam iscivis Romanus esset in crucem toleres. E, por essa nova lei, né, aquele que não desse, que não apresentasse uma referência, um conhecido, muito embora fosse cidadão romano, quam iscivis Romanus esset, tu levarias essa pessoa, tu a levarias para a cruz. Sed quid ego plura de Gallio, mas por que eu, subentende-se, por que eu vou ficar falando mais coisas, plura, a respeito de Gávio? Non solum Gallio tuum fuiste infestus, verges, sed etiam nomini generi iuri populi Romani hostis. Não apenas para Gávio foste então inimigo, verres, mas também foste inimigo, né, hostis, para o nome, para a raça, para o direito do povo romano. Uma série de dativos aqui, nomini, generi e iuri. Non illi homini, sed causae communi libertatis inimicus fuisti. Tu foste inimigo, tu te mostraste inimigo, não para aquele homem, não para esse homem, né, Gávio, mas para a causa comum da liberdade. Nam facinus est vincire quem Romanum, pois é um crime amarrar, vincire, veja, não é vincere, vencer, é vincire, que é amarrar, é atar, é colocar num vinculum, num grilhão, agrilhoar. Pois é um crime agrilhoar um cidadão romano, scelus verberare, é um crime açoitá-lo, e é quase parricídio, próprio parricidium necare, e é quase um parricídio matá-lo. Quid dicam in crucem tolere? O que eu diria que é levar um cidadão romano in crucem, levá-lo, erguê-lo numa cruz. Verbo satis digno tam nefaria res appellari nullo modo potest. Uma coisa tão abominável, tão nefária, res, né, tão nefária, nullo modo potest, de nenhum modo pode, appellari, ser chamada, verbo satis digno, com uma palavra suficientemente adequada. Ou seja, não há palavra suficientemente adequada para nomear coisa tão nefasta. Si haec non ad civis Romanos, si non ad aliquos amicos nostra equivitatis, si non ad homines, sed ad bestias conqueri et deplorari velem, tamen omnia multa atque inanima como erentus. Então, se eu quisesse deplorar, né, deplorar estas coisas todas de que estou falando, se eu quisesse lamentar estas coisas todas, não para cidadãos romanos, não para alguns amigos de nossa civilização, não para homens, mas para animais,
né, se eu quisesse lamentar e deplorar estas coisas não para cidadãos romanos, não para alguns amigos de nossa cidade, não para homens, mas para animais, tamen, ainda assim, omnia muta atque inanima, tudo aquilo que é mudo e inânime, tudo aquilo que é mudo e inanimado, como o erentus, se comoveria. Né? Assim, todos os mudos e inanimados, tudo aquilo que é mudo e inanimado, ficaria comovido. Muito bem, gente, é isso. Eu encerro esta aula, que já está bem longa, com uma indicação aqui de algumas leituras complementares que você pode fazer. Lá nas dicas e materiais, naquela entrada do Moodle, eu deixei dentro da página, dentro da pastinha lá, outros materiais, eu deixei um capítulo de uma gramática onde você pode ler um pouco mais a respeito das orações relativas e onde você pode ler a respeito das chamadas relativas impróprias, tá certo? Então eu espero que vocês aproveitem esse material, que façam as leituras dessa lição, façam os exercícios, aquele exercício de tradução que eu recomendei, e se nesse processo houver alguma dúvida, alguma pergunta, que vocês me escrevam. Estou aqui para responder as questões que vocês me enviarem. Tudo bem? Então é isso, gente. A gente vai se falando e essa é a última videoaula, então eu espero que da próxima vez a gente possa conversar num contexto presencial sobre esses conteúdos e sobre o resto do nosso curso. Tudo bem? Então é isso, gente. Havendo alguma questão, alguma coisa para perguntar, escrevam que eu procuro responder o mais rápido que eu puder. Tudo bem? Então é isso, gente. Um abraço para todo mundo.